Receberam já, ok. Sim. Agora sim. Ok. Ok. Pronto, estamos em condições de começar. Portanto, são 9h37, damos início à reunião. Eu irei fazer a chamada, uma vez que estamos neste modelo, e pedir que os seus vereadores confirmassem a presença na reunião. E depois, nunca disse isto nas reuniões anteriores, também nunca aconteceu, mas se houver alguma necessidade de se retirarem antes do fim da reunião, convém que nos deem conhecimento para que isso depois também fique registado em ata. Portanto, passava desde já à chamada. João Paulo Sousa Gonçalves. Presente. Maria Dulcínia Martins Sereno. Estou. João Manuel Cruz Domingos. Presente. Pedro Miguel Carvalhais Bento. Pedro estava. Está. Estava, Sr. Presidente. Já está. Bom, Sim. o Pedro está a tentar ligar-me, Presidente. Ele se calhar não está com algum problema técnico. Vou tirar o som. Cortem os vossos microfones, por favor, senão é uma confusão. Olha, o Pedro está a tentar ligar, agora está interrompido. Ele deve estar a ligar a alguém, porque ele não estava a conseguir Estou a ligar agora, a estava imagem aqui dele na sala de frisada. espera. Ok. Pedro Bento, já estás connosco? Estou. Não sei o que é que se passou, que ficou congelado, mas eu tenho internet. Pois, mas agora já estás. Pronto. Bem-vindo. Se calhar vou para já ficar assim. Só um momento, que eu vou ter que fixar aqui o telemóvel. Ver se consigo. A ver quando. Pedro. Ok, agora creio que sim, que há condições. Ok. Susana Gravato. Sim, estou. Ok. Então estão também a assistir a esta reunião os órgãos de comunicação social, nomeadamente a Rádio Vagos FM. Só não fizeste a minha chamada, mas eu estou cá. Peço desculpa. Não estava na lista que o Sr. Presidente leu. Pois, exatamente. A culpa foi da lista. A culpa não foi minha. Estava a ler a lista que aqui tinha e não estava aqui a senhora vereadora Sara Caladé, que também está presente. Depois está presente, estão, além dos nossos funcionários, a quem agradeço de saúde, o Sr. Engenheiro Castro, a Carla Sarabando e a Paula Sarabando. Estão também o meu adjunto Gustavo Neves e a Comunicação Social, a Rádio Vagos FM, Gay de Aveiro e Ponto. Penso que não está mais ninguém. Portanto, faltas e justificações não existem faltas e, portanto, consequentemente, não existem justificações. Eu pedia-vos novamente para desligarem os microfones, faz favor. Atas das reuniões, não existe nenhuma ata para aprovar e, portanto, passamos desde já, peço desculpa, período de hora do dia, antes de passarmos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Eu perguntava aos senhores vereadores se têm alguma questão a colocar neste período, também, se calhar, antes de, e enquanto pensam nas intervenções, eu faria um ponto de situação sobre a questão do Covid. O senhor vereador João Domingos já pediu a palavra, já lhe darei. Nós temos assistido nos últimos dias ao aumento do número de casos no concelho, acompanhando, aliás, aquilo que infelizmente se passa no país. Continuamos
com uma das melhores situações epidemiológicas da região centro e de acordo com os últimos dados que eu tenho, a melhor situação epidemiológica do distrito de Aveiro, o que não significa nada de especial, até porque o distrito de Aveiro é um dos piores do país e, portanto, nós somos o melhor de um dos piores e, portanto, isso não nos deixa tranquilos. Temos, neste momento, de acordo com os últimos dados que eu tenho, em minha posse temos assistido, como disse, a uma subida significativa dos números de infectados. Hoje não tenho ainda os dados em minha posse, mas faremos o ponto de situação do município e com certeza que veremos aumentar o número de casos. Tenho quase a certeza disto que estou a dizer. Contudo, do lado das boas notícias, temos o facto de termos iniciado ontem a campanha de vacinação nos nossos GERPIs, nos nossos lares de idosos, e, portanto, até sexta-feira faremos a vacinação, fará o Centro de Saúde, a Autoridade Local de Saúde, com o apoio logístico da Câmara Municipal. Disponibilizamos, também para que os seus vereadores saibam, disponibilizámos viaturas, fomos à farmácia adquirir alguns medicamentos que são necessários ter para alguma urgência que possa surgir, EPIs, enfim, aquilo que foi necessário. Nós participámos, através do coordenador da Proteção Civil, participámos na reunião de montagem da operação logística. Portanto, também já comuniquei ao ACES do Baixo Voga, conforme foi solicitado, e nós já tínhamos disponibilizado há várias semanas alguns funcionários para ajudarem a fazer os rastreios epidemiológicos. Foi-me solicitado anteontem se nós tínhamos, de facto, continuávamos com essa disponibilidade. Foi confirmado que sim. Temos neste momento 2 pessoas que poderão integrar a equipa para os rastreios epidemiológicos. Estamos também, desde ontem, apesar de ainda não haver nenhuma novidade oficial, mas nós ontem, durante o dia, começámos a preparar a possibilidade do encerramento do ano letivo e, portanto, já houve até, inclusive, contactos com fornecedores de equipamentos informáticos para que possamos dar início a um processo de aquisição de mais equipamentos informáticos para disponibilizar aos alunos que assim necessitem. Estamos também, estará o Sr. Vereador, depois desta reunião, irá para campo para tentarmos verificar as situações de apoio às famílias carenciadas no contexto de não haver aulas, porque, como sabem, há muitas famílias que infelizmente só têm o apoio alimentar que a escola fornece e, portanto, é preciso que essas crianças vejam assegurada a subsistência. Como se recordam, na primeira fase nós no fundo transferimos essas verbas diretamente para as famílias. Foi uma situação de urgência e nós não queremos voltar a repetir essa solução e, portanto, estamos aqui iremos procurar encontrar outras soluções que sejam entrega de bens alimentares diretamente. Voltando aqui um bocadinho atrás aos computadores, já agora dar aqui uma nota, que nós, apesar da candidatura que fizemos ao aviso de abertura, que foi aberto pelo PO regional, para pagar os computadores da primeira fase, infelizmente ainda não recebemos. Aliás, de boas intenções está o inferno cheio, como se diz na sabedoria popular, e a verdade é que dos esforços todos financeiros que a Câmara Municipal fez na primeira fase, o Governo ressarciu-nos de 0. Portanto, não recebemos nada, apesar de nos ter sido prometido, inclusive com mensagens do Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Nós não recebemos qualquer verba relativamente ao investimento que temos feito em equipamentos de proteção individual, nos computadores, etc. Portanto, sentimos-nos abandonados pelo Governo e têm sido as autarquias, e daí também não é por acaso que depois nas eleições autárquicas os níveis de abstenção são menores, porque as pessoas revêem-se no poder autárquico, seja ele
de que cor for, porque são os autarcas que respondem aos problemas reais das pessoas. O Governo faz muitas promessas, e este em particular faz muitas promessas, mas depois atua muito pouco. E, portanto, nós, tudo aquilo que temos feito tem sido por nossa autonomia, por um trabalho espetacular que as nossas instituições particulares de solidariedade social e a nossa misericórdia têm feito. Não tivemos até hoje nenhum caso, ou melhor, não tivemos nenhum surto nas nossas instituições, mas isso deveu-se, repito, ao trabalho das nossas instituições e ao trabalho que foi feito em conjunto com a Câmara Municipal. Já agora também acho justíssima a luta dos bombeiros, que reivindicam que fazer parte das primeiras prioridades de vacinação. Eu tenho defendido isso também ao longo do tempo. Os bombeiros também têm sentido e estão verdadeiramente abandonados e, portanto, têm sido mais uma vez aqui as autarquias a responder, e no nosso caso com uma relação extremamente próxima com a nossa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e com a corporação em geral, e, portanto, acho que ao nível municipal temos de facto que estar bastante unidos, independentemente das nossas ideologias, dos nossos credos, porque o país está entregue a si próprio e, portanto, é aquilo que eu sinto. Julgo que ao longo deste processo e desde março do ano passado nunca fiz uma crítica tão veemente ao Governo, mas acho que chegou à altura de dizer basta e de facto atuarmos. Esta medida de encerramento das escolas peca por tardia. Aliás, na minha opinião, se tivessem resolvido encerrar o terceiro ciclo e o ensino secundário mais cedo, teríamos, se calhar, evitado esta situação, mas infelizmente não houve coragem para tomar algumas medidas, ou se calhar não houve a preparação necessária para que essas medidas pudessem ser tomadas. E, portanto, estamos aqui um bocadinho, enfim, numa situação dramática, um bocadinho abandonados, como eu disse há pouco, e temos que estar aqui internamente e no Conselho todos unidos para responder a esta pandemia que tem consequências brutais. Nós temos o nosso Hospital de Aveiro completamente perto do colapso, completamente cheio, com 100 vagas, sem sítios para ter mais doentes, e, portanto, parece-me a mim que temos que ser, como disse, cada vez mais fortes aqui no Conselho. Portanto, este é o ponto de situação. Em cima disto, temos umas eleições presidenciais no próximo domingo, e eu entendo que a democracia tem que continuar a funcionar, e nós estaremos preparados. Aliás, estamos a fazer essa campanha de proximidade com os presidentes de mesa, com os presidentes de junta, para que tudo corra bem no domingo, mas eu temo que as pessoas, pura e simplesmente, vão pensar na sua saúde em primeiro, e muitas delas não irão votar, infelizmente. Eu faço aqui um apelo a todas as pessoas para que possam exercer o seu direito de voto. Nós procuraremos criar todas as condições de segurança para que tudo corra dentro da normalidade. Teremos também, já agora, porque tem sido uma preocupação dos pais, como é que a escola ia funcionar no dia a seguir. Segundo as notícias, já não vai ser necessário ter essa preocupação, porque segunda-feira as escolas estarão encerradas, mas de todas as formas, nós tínhamos tudo preparado para que as escolas fossem limpas e desinfetadas no dia das próprias eleições, para que as aulas pudessem retomar com normalidade na segunda-feira. E, portanto, tínhamos tudo já orientado. Pronto, atendendo a estas circunstâncias, em princípio não vai ser necessário. Pronto, este é o ponto de situação. Se eu, entretanto, souber os números oficiais durante a reunião, também os trarei aqui e darei conhecimento aos senhores vereadores e aos restantes. Sr. Vereador João Domingos. Bom dia a todos. Eu se calhar estou distraí-me com o futebol ontem à noite e não sabia que segunda-feira as aulas estarão encerradas, é verdade? Não é verdade, ou melhor, é o que corre, não há uma informação oficial. O Conselho de Ministros irá reunir hoje
e aquilo que até corre é que encerrarão já amanhã. Ok. A decisão que está em cima da mesa é encerrar amanhã. Muito bem. Até enfim, não são bem perguntas, mas uma das preocupações que de facto eu tenho e queria propor de facto à Câmara Municipal, ao Executivo que tivesse, era de facto exatamente isto que o Sr. Presidente também falou, que há claramente um escalão etário dos 13 aos 17, que é mais ou menos o terceiro ciclo, e o secundário é o terceiro escalão onde há de facto mais infecções, está em terceiro lugar. Portanto, isto é claramente um foco de infecção nas próprias escolas. E eu diria, quer dizer, se não se encerrasse de facto as escolas no seu todo, podíamos ao menos encerrar as aulas para estes 2 ciclos, por várias razões, quer dizer, eles são miúdos e miúdas, obviamente, jovens, para ser mais claro, com autonomia, não têm iliteracia informática e, portanto, diria que o impacto na aprendizagem seria menor. Há mais trabalho do lado dos professores, obviamente, mas isso também é algo que eu acho que para o qual os professores devem estar preparados e estão. Já deram resposta em situação pior do que esta que estamos a viver agora. Agora, se vamos encerrar tudo, os problemas aí são outros, aumentam, não é? Especialmente nos ciclos inferiores, aí vamos viver um problema, especialmente em relação aos pais e à autonomia dos miúdos. Portanto, aqui, não sei, então é melhor esperar pelas notícias e ver o que é que acontece. E a Câmara, obviamente, vai ter que perceber onde é que pode ajudar melhor do que da outra vez. O Sr. Presidente já lançou algumas ideias e penso que estamos de acordo sobre essa matéria. Eu hoje não tenho perguntas para mais políticas sobre esta matéria, até porque acho que a preocupação que temos todos que ter neste momento é esta da pandemia e, portanto, haverá mais oportunidades lá para a frente. Também não vou fazer campanha política, Sr. Presidente, não. o facto de as pessoas reconhecerem mais o poder autárquico, ou melhor, que a abstenção nas eleições, que de facto, que acho que é um facto nas autárquicas ser inferior àquela que é nas outras, não quer dizer exatamente que as pessoas, acho eu, não quer dizer exatamente que as pessoas valorizem mais o trabalho dos autarcas do que dos outros órgãos de soberania. Não é por aí, não. Mas isso não é para esta reunião, não é discussão para esta reunião. Mas tirando isso, há apenas uma ideia que eu gostaria de voltar a propor. E isto, ligando as eleições com as visitas a supermercados, não é? Porque se calhar, se for por aí, não há grande abstenção, não é? É só dizer às pessoas, olha, isto é como ir ao supermercado, porque as pessoas vão mais do que aquilo que deviam. Vão mais do que aquilo que deviam. Aliás, isto é um problema de hábitos, de comportamentos. Nós, de facto, temos um confinamento da treta, porque eu já fui a Aveiro, e vou por razões óbvias, tenho desculpa para isso, mas segunda, terça, quarta, fui e vim 2 vezes pela Estrada Nacional 109, não vi uma única patrulha nos concelhos todos. E, portanto, as pessoas vão, ninguém as manda parar, nem sequer uma vez, não há ninguém multado, e, portanto, não há nada. Não é? Eu vou ao supermercado, eu vejo lá as mesmas pessoas, vejo menos frequência, agora é certo, mas os hábitos são os mesmos. Como se não estivéssemos em pandemia, coisa nenhuma. As pessoas pegam, agora já não levo, vou pôr outra vez. E quem é que garante que aquele produto foi desinfetado? Ninguém garante. Está aqui um problema comportamental. Isto para introduzir o quê? A mesma ideia que eu já lancei há uns tempos atrás, que é
Será que nós, aqui estou, Proteção Civil, obviamente pode estar sem recursos ou com menos recursos, mas a Câmara se calhar também pode transportar para lá mais alguns. Fazemos ações de sensibilização, como já há noutras câmaras, meterem megafones com uma gravação nos carros e correrem o conselho, a darem dicas às pessoas. Olha, nós estamos mesmo em pandemia, porque eu acho que as pessoas não sabem que estamos. Ou melhor, as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem. E isto basta que haja um que não saiba para infectar toda a gente, não é? Pronto. No fundo, estas ações de sensibilização, eu deixava ao critério, mas eu acho que a Câmara se calhar podia fazer alguma coisa aqui, porque a minha convicção é que as pessoas parece que não sabem que estamos em pandemia, pronto, não percebem o real perigo. E é isso que me preocupa mais. E esta era a ideia que eu queria deixar aqui. Obviamente, como proposta, o Sr. Presidente fará o que entender. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos senhores vereadores quer usar a palavra. Não? Então, não houve nenhuma questão direta do senhor vereador, mas houve aqui algumas questões que eu gostava também de me pronunciar sobre elas. Nomeadamente a questão do encerramento das escolas. Essa medida não, como sabe, não estava na dependência da Câmara Municipal, nem pode estar, não é? Portanto, ainda hoje, curiosamente, quando íamos aí para a escola, a minha filha me perguntava se eu não podia mandar fechar as escolas aqui de Vagos. E eu respondi-lhe que não, porque quem define essas políticas não somos nós, é o Governo, como o Sr. Vereador também sabe. Vontade não me faltava, não é? Não pode, mas pode contribuir para que não funcionem. Se retirar de lá os auxiliares da ação educativa, a escola fecha. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Sem dúvida. Agora eu acho que não são precisos subterfúgios para que as pessoas, nomeadamente os governantes, entendam que não há condições para as coisas continuarem. Portanto, e eu acho que chegaram a essa conclusão. Infelizmente foi um bocadinho mais tarde do que aquilo que seria expectável, não é? Porque as coisas estão completamente fora de controle. Aliás, nós nunca, tirando na primeira fase em que de facto nós próprios não sabíamos o que fazer porque as coisas foram tão novas que foi difícil ambientarmos, nunca mais as coisas estiveram sempre mais ou menos controladas até agora. As coisas estão completamente descontroladas, não há. Está toda a gente a entrar quase em colapso, não é? E acho que não era necessário esse subterfúgio, mas entendo o argumento do senhor vereador. Era fazermos aqui uma jogada, um flico-flaco à retaguarda, retirarmos as auxiliares de ação educativa e as escolas não podiam abrir. Pronto. Sim, era uma medida de protesto interessante. Acho que não vai ser necessária, mas se o governo não fechar as escolas é uma medida que a gente pode ponderar. Sim, senhora, é uma ideia aceite. Sobre a questão que o Sr. Vereador também aqui falava sobre o confinamento da treta, e a culpa não é das pessoas, ao Sr. Vereador. Ou melhor, também pode haver culpa das pessoas, não digo o contrário. Mas, ainda no início desta semana, discuti essa questão aqui internamente com o Sr. Vice-Presidente e com o Engenheiro Castro, que tem competências na área dos recursos humanos, porque a determinada altura os colaboradores começaram-nos a pedir declarações de trabalho, quando até têm um cartão de trabalhador. Portanto, mas foram abordados, já, pelo menos uma colaboradora foi abordada e foi-lhe pedido a justificação. E ela disse, mas eu vou para o trabalho. Então, e onde é que está a declaração? Conforme estava na lei. E ela disse que não tinha a declaração, só tinha o cartão de trabalhador. Mas se ela tivesse dito que ia à missa, a patrulha da GNR não lhe podia ter feito nada.
porque não há uma declaração, o padre ainda não emite declarações a dizer que o fiel Silvério Regalado vai à missa, não é? Se ela dissesse que ia ao pão, também não havia problema nenhum, nem precisava de declaração, porque a padaria também não emite nenhuma declaração a dizer que a pessoa que vai ao pão. Só era preciso a declaração para os que iam trabalhar. Portanto, isto é ridículo, não é? Como é evidente. E, portanto, acho que este confinamento foi mesmo um confinamento da treta e no prazo de uma semana ser revisto 2 vezes, acho que diz muito sobre as regras que foram estipuladas no confinamento. Quanto às ações de sensibilização, nós temos feito variadíssimas. Não as temos. Nós já fizemos, por exemplo, ações de sensibilização no comércio local. É verdade. Também já fizemos ações de sensibilização junto dos funcionários das grandes superfícies que existem em Vagos, não é? Nomeadamente na sua fase mais inicial. Eu acho, e por aquilo que eu vejo como consumidor, nas pequenas superfícies as coisas são respeitadas. Nas grandes superfícies também têm, nomeadamente de seguranças, têm estado a fazer o controle, a limitar. Agora, é evidente que se calhar as pessoas poderiam ir menos lá, mas indo tem que haver ali algum controle e eles têm feito, pelo menos, aliás, nos três supermercados grandes do Concelho de Vagos, esse controle é feito. Agora, claro, as pessoas poderiam ir menos e abastecer-se de uma vez e para uma semana, não é? Mas há pessoas também às vezes para sair um bocadinho de casa, enfim, algumas pessoas ainda não perceberam a dimensão desta crise pandémica. Por fim, a questão da abstenção. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e os dados, e o Sr. Vereador, que é um homem que gosta de números, os dados são muito claros. A abstenção nas eleições autárquicas é muito menor em todos os concelhos do que em qualquer nível, em qualquer outras eleições. E quanto mais distante o poder está das pessoas, maior é a abstenção. Por isso é que a abstenção nas eleições europeias é uma brutalidade. As pessoas não querem saber das eleições europeias. Ou, não é as pessoas, a generalidade das pessoas não quer saber das eleições europeias. E eu temo, enfim, e ouvindo os especialistas da matéria, se nós numas eleições presidenciais, apesar do vírus, chegarmos a níveis de abstenção de 70% ou 75%, como se fala, eu acho que nós temos urgentemente de rever esta República. Nomeadamente, ponderar várias situações, desde aquelas mais simples, que é implementar, ou melhor, continuar com os sistemas que agora foram implementados, que não funcionou bem, já agora deixem-me que vos diga. Tive várias pessoas, nós fomos fazer a recolha dos votos ao domicílio, e tive várias pessoas, vários agregados familiares que disseram que tentaram se inscrever, pessoas que, por exemplo, uma família de 4 pessoas em casa, um exemplo concreto, sem nomes, como é evidente, 4 pessoas em casa, só um é que se conseguiu inscrever. E, portanto, ficaram 3 pessoas que não puderam votar, ainda por cima, tendo ali os meios ali ao lado para podermos fazer o exercício do seu direito de voto. Por exemplo, no caso do Lar Duca, a Santa Casa da Misericórdia conseguiu inscrever 11 utentes que votaram e ficaram muito felizes por votar, deixem-me que vos diga. Foi uma alegria imensa poder participar nesse processo, porque as pessoas gostaram e até fiquei com a sensação que aqueles que lá estavam, que não se tinham inscrito, até ficaram com pena de não poder votar. E, se calhar, se houver da próxima vez uma coisa deste género, tenha certeza que muito mais pessoas no lar irão votar. Mas, por exemplo, acho que se podia ter ido mais longe, mas aqui esta crítica é uma crítica que é muito fácil de nós criticarmos depois do resultado do jogo.
mas faz lembrar um bocadinho os treinadores de bancada. Mas acho que, por exemplo, no caso dos lares, se podia ter estendido isto às funcionárias. Os funcionários tinham ali ao lado, estava tudo, era só dar, era mais meia hora e votavam mais 10 pessoas, pelo menos aquelas funcionárias estavam ali. E não tinha mal nenhum, votavam antecipadamente, já não tinham que vir para aqui no próximo domingo, porque se calhar algumas delas até acabam por nem vir, têm medo por si e pelos outros, pronto, é uma série de situações. Portanto, acho que isto pode ser melhorado. Mas eu também não coloco fora de hipótese a alteração constitucional para tornar o voto obrigatório. Também não coloco essa hipótese de fora. Agora, níveis de abstenção deste género é que nós não podemos permitir numa democracia. E também para aqueles que dizem, mas agora na pandemia vamos votar, podiam ter sido adiadas as eleições. Podiam, se não tivessem sido marcadas tão tarde, eu também acho que podiam. Mas estando marcadas, não havendo forma de alterar, nós temos que participar no processo democrático. Na Inglaterra, estavam a ser bombardeados pelos nazis e estavam a fazer eleições. A democracia não pode parar, senão deixa de ser a democracia, tal como nós a conhecemos. E eu acho que Sr. Vereador, não tenho dúvidas nenhumas que a participação das pessoas, como é mais próxima, obviamente, se calhar há uma pressão maior, há o chamado caciquismo, não ponho isso de fora, mas o ato espontâneo de votar é muito mais forte numas eleições autárquicas do que numas eleições legislativas, presidenciais e então as europeias nem se fala. Portanto, eu acho que também podemos rever, por exemplo, porque não, desculpem aqui agora estar aqui a extravasar um bocadinho, mas porque não implementar círculos uninominais? Porque não? Teremos que rever a Constituição? Pois, com certeza. Vamos rever a Constituição. Agora, garanto-lhe uma coisa. Eu, se hoje perguntar aos cidadãos vaguenses quem são os deputados eleitos no Círculo de Aveiro, se calhar a maioria consegue indicar um ou dois, mas não indica mais, não sabe mais. A grande maioria, se conhecerem 2 ou 3 deputados do Círculo de Aveiro, já é muito. Por outro lado, se as pessoas votassem diretamente no deputado, como se faz nos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes e no Senado, as pessoas já sabiam quem era o deputado em quem estavam a votar. E se calhar podiam responsabilizá-lo. Porque o deputado do PSD ou do CDS ou do PS que anda aí na rua em vagos, ninguém vai questionar sobre nenhum diploma legal ou sobre medidas que tenham sido tomadas. Nem as conhece. Esta é que é, tirando o Pedro Nuno Santos, que é ministro, mais um ou outro que possa ser conhecido, poucos são os deputados conhecidos pelo Círculo de Aveiro. E se eles fossem eleitos por círculos uninominais, garanto que as pessoas os conheciam. Pronto, dito isto, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que... Posso rebater, não? Claro, com certeza. Bom, não é bem rebater, mas é também uma defesa, não é da honra, mas o Sr. Presidente falou que eu gosto de números, está bem, tem razão. Em termos estatísticos, o que nós vimos é que há essa tendência de que fala, mas uma tendência não é necessariamente a verdade, porque não há uma razão, há várias, como o Sr. Presidente acabou de dizer, não é? Pronto. Tirando esta interpretação, o resto, pronto, a questão do voto obrigatório não tem a ver com esta reunião, obviamente, mas eu também concordo, desde há muito tempo concordo, porque e nem sequer considero que é uma estarmos a perder a nossa liberdade, não acho que seja nada disso. O que a prática demonstra é que as pessoas se vão abster, inclusive funcionários públicos, que eu acho que também não têm que ser tratados diferentemente, que aproveitam pontos de fins de semana
e que eram à partida para irem votar e eles vão de férias para o Algarve, isso também não é? Há coisas que de facto têm que ser feitas nessa matéria. Se é o voto obrigatório, são os ciclos uninominais. Não sei se temos que ir pelo lado da obrigação, se temos que ir pelo lado do isco. É um bocado isso, não é? Dar razões às pessoas para elas votarem. Pronto, no fundo é essa a questão. Pronto, em relação às ações de sensibilização, eu voltei a falar só porque... Antes de mudar de assunto, deixe-me dizer uma coisa que eu depois prometo que não rebato mais nada do que disser. Mas, a não ser que me faça alguma pergunta. Mas é óbvio que nós estávamos aqui a falar de um ponto de vista. É óbvio que os políticos também têm... A abstenção também existe e a maior responsabilidade da abstenção é dos políticos. Isto que fique claro na minha... Estamos de acordo. Eu não tenho dúvida nenhuma disto. Agora, é preciso fazer-se dos dois lados, está a ver? Como nós estávamos só a falar só de um lado. Do lado da política, estávamos aqui o resto da manhã a falar do que é que eu acho que se podia fazer. Agora, a questão dos ciclos uninominais também é do lado da política. E acho que era preciso tomar essa medida. Mas, pronto, às vezes há temas que são mais caros a uns partidos do que outros e depois... E neste momento é preciso haver convergência do PS e do PSD, mais do que nunca, para que medidas deste género passem. E isto está, enfim, essa convergência está cada vez mais longe, não é? Desculpe, Sr. Vereador. Não, pronto, era só para finalizar. As ações de sensibilização, eu voltei a referi-las porque há municípios, e o Sr. Presidente estará melhor até informado do que eu, que o estão a fazer e com alguns modelos, se têm sucesso ou não têm, nestas coisas a gente nunca sabe. Nós nunca sabemos, não é? Eu penso que é em Oeiras que eles andam lá, onde há os calçadões, que andam sempre lá com um carro a pedir às pessoas para respeitarem e com as normas, etc, etc. E há outros municípios que estão a fazer, especialmente no interior, onde as aldeias são muito separadas. Pronto, e eu diria que era tentar usar um desses modelos, que eu acho que não tem grandes custos, se calhar não tem grandes custos. Não, mas nas aldeias separadas, eu acho que o distanciamento social está assegurado à partida. Portanto, no calçadão, nós vamos fechá-lo, já estamos a preparar tudo para que ele seja fechado. Pronto, vamos restringir aqui as medidas aqui no fim de semana, também de acordo com a lei. Também a verdade é que nós não podemos ir além da lei, quer dizer, imagina, no fim de semana passado tínhamos fechado o calçadão, até já o fizemos noutras ocasiões, mas depois um cidadão qualquer ultrapassava as barreiras e ia para lá. Digamos que não, mesmo que a GNR lá passasse, a única coisa que podia fazer era avisá-lo. Não pode sequer obrigar a sair de lá. Neste momento já pode até multá-lo, não é? Neste momento saiu com a lei que saiu, com a alteração que saiu, mas até lá não podia, não é? Não sei se queria acrescentar mais algo. Não, acho que podemos avançar. Não, pronto, em relação ao que estava a dizer, os números, a gente nunca sabe se as medidas resultam ou não resultam. A verdade é assim, a única verdade que eu sei é aquilo que temos falado aqui e que é público, o Sr. Vereador também sabe. Assim, somos a melhor situação epidemiológica do Distrito de Aveiro. Ou pelo menos com os últimos dados ainda éramos, e durante este período todo fomos. Claro que há vários fatores que contribuem para isto. O trabalho que nós fizemos, acho que é um fator que contribui para isto. Alguma sorte também é um fator que contribui para isto. O facto de termos um concelho grande e que tem uma densidade populacional baixa também contribui para isto. Eu agora deixe-me meter aqui uma ferroadazinha política, Sr. Vereador.
é evidente que este argumento depois também tem que ser utilizado quando falamos, por exemplo, da qualidade da rede viária e a comparamos com outros concelhos. Porque se nós temos um concelho grande, temos mais despesa com transportes escolares, com rede viária, com iluminação pública, com essas coisas todas. Neste momento, isso é uma vantagem. Noutros momentos, é uma desvantagem. Mas pronto, foi só para desanuviar aqui um bocadinho a reunião, porque também há mais vida para além do Covid, embora neste momento temos que nos concentrar muito nesta pandemia e em ajudar os nossos cidadãos a ultrapassar esta situação difícil. Portanto, se não houver mais nada, se o vereador não responde a esta provocação, nem nada. Não era uma provocação para si, não era uma provocação para si. Eu disse no início da reunião que este não era o momento. Não, sim. Também aqui quero fazer essa ressalva porque acho que nesse aspecto, desde o início da pandemia, também quero tornar público que sempre tenho sentido o apoio do Sr. Vereador. Podemos nem sempre estar de acordo e não estamos há muitas vezes em que não estamos de acordo, mas em termos de solidariedade, o Sr. Vereador foi irrepreensível com todo o Executivo e, portanto, em meu nome, em nome dos Srs. Vereadores, também gostava de lhe reconhecer esse mérito e agradecer. De facto, se nós tivéssemos aqui um ambiente hostil em termos de oposição, obviamente seria muito mais difícil tomarmos as decisões. Nós procuramos também sempre, como sabe, partilhá-las sempre consigo. Há uma outra que às vezes, por questões de tempo ou por questões às vezes de lembrança, não o fazemos, mas na reunião seguinte falamos sempre das coisas e temos sentido essa solidariedade e isso também é muito importante para nós. Acredito nisto que lhe digo e acho que isto é subscrito. Estou a ver aqui a reação das cabeças dos senhores vereadores, é subscrito pelos vereadores todos. Pronto, então vamos seguir para a nossa ordem de trabalhos. Ponto 1, atas das reuniões não há nada a registrar. Ponto 2, programa de incentivo à melhoria do desempenho energético das instalações desportivas. Portanto, isto no fundo é uma proposta conjunta que já pedirei ao Sr. Vereador Pedro Bento para apresentar, mas pensando aqui num 2 em 1, pensando nas questões ambientais e nas reduções dos consumos de energia, por um lado, e por outro lado também nas questões financeiras que hoje estão na ordem do dia dos nossos clubes e associações desportivas. E pensando nestas duas questões, por um lado na ajuda que os nossos clubes precisam e por outro lado também nas questões ambientais que estão subjacentes à redução de consumos energéticos, nós decidimos avançar com este regulamento. É um programa de incentivo que estará obviamente à disposição nesta fase das associações desportivas e culturais, das associações desportivas, e que em ocasiões próximas poderemos fazer estender também, por exemplo, às IPSS, à Misericórdia. Portanto, acho que há aqui possibilidade de podermos fazer estender iniciativas deste género a outras instituições. Mas nesta fase é as associações desportivas. Sobre as IPSS e Misericórdias, nós temos que, e obviamente nestas circunstâncias, preparar planos de apoio que vão até noutros sentidos, mas isto é um regulamento que pode eventualmente ser usado também mais tarde nestas instituições. Portanto, sou o vereador Pedro Bento. Faça favor. Bom dia a todos. E obrigado, Sr. Presidente. No fundo, já explicou parte dos objetivos deste programa. No fundo, também referir que isto é um programa de incentivo à melhoria do desempenho energético, recorrendo a fundos só municipais, ou seja, não é qualquer candidatura com fundos comunitários. No fundo, o valor que está aqui em causa por candidatura poderá ir no máximo até 15 mil euros por associação desportiva, sendo que o valor máximo que será comparticipado serão 75%. Caberá a cada associação desportiva, no fundo, perceber o que é que mais lhe interessa em termos de eficiência energética. É óbvio que agora poderá haver clubes que pretendam fazer a alteração da iluminação dos campos para a iluminação LED, que
que esta questão da iluminação dos campos, no fundo, é uma grande despesa que todos os clubes têm. Então, agora, cabe a cada um fazer a sua análise e fazer a candidatura. A candidatura, em termos de timings, aquilo que está previsto neste programa é que possa decorrer até 31 de dezembro deste ano. No fundo, também para dar aqui uma margem dos clubes. Embora este assunto já foi discutido e grande parte das decisões, não sei se já estarão preparados ou não, mas pretendemos dar aqui um prazo mais alongado para que, efetivamente, as instituições possam fazer estas candidaturas para melhorar a eficiência energética, porque, como é de conhecimento de todos nós, grande parte das instalações desportivas tem muitos anos, portanto, na altura, a questão da eficiência energética não era muito tida em conta, e as questões financeiras também para investimento nesta área, também os clubes não tinham esses recursos, e, portanto, é uma dificuldade que se tem notado. Portanto, creio que é muito importante. E depois tens outras questões que a pandemia nos tem dado e trazido, que os clubes estão a passar por dificuldades, embora a formação esteja parada, e agora estão todos, mas os campeonatos já nem arrancaram, e, portanto, as despesas foram feitas e se calhar continuam a ser, e as receitas são poucas ou nenhumas. E, portanto, se reduzirem nesta fatura, portanto, creio que é um bom apoio, sobretudo a médio e longo prazo. Portanto, todos os anos têm um apoio de forma indireta que a autarquia está a proporcionar. E, no fundo, é isto. Se houver alguma questão. Sr. Vereador João Domingos, não sei se, entretanto, o Sr. Vice-Presidente queria dizer alguma coisa sobre isto. Também participou nisto. Posso dar aqui apenas uma nota ou duas. Realmente acho que o documento está bem feito. Acho que vai de encontro às necessidades de muitos clubes. Esta parte da energia, realmente, como já foi dito, é uma das situações onde há realmente gasto de dinheiro, não se pode poupar. Já se falou na iluminação, mas a parte do sistema de águas sanitárias, portanto, águas quentes também, é onde pode haver aqui algumas poupanças, onde pode ser utilizado, por exemplo, um sistema termodinâmico para aquecimento de águas sanitárias ligado a um sistema solar, o que vai poupar realmente bastante na fatura. Portanto, acho que as medidas que aqui estão, facilmente os clubes vão conseguir enquadrar aqui medidas para que haja poupança. E as contas, portanto, não são muito difíceis de fazer, portanto, há estimativas de consumo, há realmente o que é que essas medidas que poupanças é que vão fazer, e conseguimos ter logo uma estimativa também do retorno do investimento. Era só isso, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Vereador João Domingos, mas o Sr. Vice-Presidente começou a falar. Deixei. Não tem problema. Peço desculpa, João. Não tem problema. Aliás, acrescento ou melhor, enquadrou possíveis soluções que podem ser cobertas por este protocolo, digamos assim. Eu quando levantei a mão era só porque o Sr. Vereador Pedro Bento confirmou que para já isto é só para equipamentos desportivos. O Sr. Presidente falou que para já as IPSS e a Misericórdia ficam de fora, mas eu estava-me a lembrar aqui, então, e se calhar há algumas estruturas de associações culturais, eu estava-me a lembrar do SER, por exemplo, mas se calhar há outras no Conselho que poderiam também entrar neste projeto, ou então haver apenas um programa só dedicado a essas associações, não é? Pronto. As IPSS e a Misericórdia nem me preocupa muito nesta fase, para ser franco, porque há programas nacionais do Portugal 2020 que cobrem estas matérias. Inclusive há um deles que está neste momento a avaliar as candidaturas que já foram efetuadas sobre a eficiência energética e, portanto, eu diria que essas instituições têm outros recursos. Têm outros programas, não é? Nacionais.
E que são também financiados, acho eu, a 75%, no limite, daquilo que é elegível, não é? Mas são ajudas boas. Pronto, tirando isso, o único, pronto, já percebi que nós não conseguimos enquadrar estas ajudas em nenhum programa operacional que esteja em curso, ou que venha a estar em curso, não sei, nos overbookings. Não sei se virá a estar em curso alguma coisa, mas se tivesse, se calhar a Câmara podia juntar as candidaturas todas e depois submeter a outra, a ver se ia buscar algum dinheiro, não é? Digo eu. A única questão, Sr. Vereador, é que estas, algumas, como sabem, as exigências para uma candidatura destas são completamente surreais. Se calhar diria que Sim. A totalidade das associações desportivas e culturais do Conselho não as cumprem. As IPSS já as cumprem porque têm que cumprir. Eu não estou aqui a falar de nenhuma ilegalidade, estou a falar de coisas, quer dizer, há coisas que aqui que são, eu acho que muitas vezes são desproporcionais. Portanto, por isso é que às vezes abrem programas para clubes e associações e não sei o quê, e aquilo fica deserto. Porquê? Porque as exigências são tantas que a malta começa a fazer contas, tem que ter contabilidade certificada, não sei o quê, portanto os custos acabam no fim, acabam por ser mais do que não fazer a candidatura, e portanto acho difícil. Por outro lado, já não acho nada difícil que se possa estender este tipo de ajudas a associações culturais e associações de âmbito social. Falou no SER, também podemos ir, enfim, deixando aqui nesta fase de fora as IPSS, também podemos ir para os bombeiros, por exemplo, também podíamos fazer uma coisa que se encontra aos bombeiros. Não foi o caso, mas não é que não tivesse sido pensado. Também é aqui às vezes uma questão de também tentarmos perceber como é que as coisas podem funcionar nesta fase para este tipo de associações e mais tarde abrirmos a outras. Confesso que estas coisas vão surgindo também à medida que nós vamos tendo consciência de algumas questões. Por exemplo, nós tivemos a noção disto, dos custos brutais que os clubes têm, para já, enfim, quer eu, quer o vereador do desporto, já fomos dirigentes associativos e, portanto, sabemos os custos que tínhamos nas nossas associações quando lá estávamos com os consumos energéticos. Sendo que as nossas associações cresceram e, portanto, passaram a ter outro tipo de custos ainda mais elevados. Isto por um lado. Por outro lado, as dificuldades financeiras que os clubes têm vindo a atravessar. Portanto, foi isto que motivou. Agora, claro que quando começámos a perceber que isto depois pode ser aplicado a outras coisas, mas entretanto não quisemos parar este processo para juntar os outros. Portanto, este leva-se até ao fim, fazemos a avaliação também das coisas que estiverem menos bem para podermos melhorar num próximo procedimento, mas para já foi assim que decidimos, né? Não decidimos não parar o processo para fazer um regulamento mais abrangente. Vamos levar este até ao fim, perceber os erros e depois, entretanto, podermos eventualmente fazer regulamentos para outras associações e aqui aceitam-se sugestões, como é evidente. Estamos esclarecidos. Não sei se o Vice-Presidente ou o Sr. Vereador Pedro Bento querem acrescentar alguma coisa. O Vereador João Domingos ficou esclarecido. Podemos avançar então. Então, colocava então este ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte. Regulamento. Senhora Vereadora Sara, é um regulamento dos procedimentos administrativos. Já cá veio, é só, no fundo, é só para remetermos à Assembleia Municipal, já foi feita a consulta pública. Senhora Vereadora, faça a favor de esclarecer aqui aquelas questões.
Sim, é isso mesmo. É o regulamento que nós já falámos na altura em que ele veio e penso que falámos um bocadinho de forma mais aprofundada. No fundo, o que vem aqui são pequenas alterações que eu penso que viram relativamente à versão que foi para consulta pública, que resultam quer de alguns contributos, quer contributos diretamente ao nosso, quer de contributos relativamente a regulamentos dos outros municípios, porque a base do regulamento é igual nos municípios todos da CIRA, uma vez que se trata de um projeto intermunicipal, e resulta de algumas reuniões posteriores da rede jurídica relativamente a este assunto. Portanto, são alterações de pormenor que estão identificadas e agora aquilo que devemos fazer é remeter para a Assembleia Municipal, para agora sim ser aprovado pela Assembleia Municipal e depois de publicado entrar em vigor. Eu não sei se há alguma questão em concreto relativamente ao regulamento. Então, é tudo. Obrigado, Sra. Vereadora. Alguma questão, Srs. Vereadores? Não. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto. Depois da Administração Geral, resumo diário da Tesouraria. A nossa Paula enviou ontem. Tens aí o valor, Paula? Tenho, sim. 672.423,65 cêntimos. Muito obrigado. Subsídios, isenções e redução de taxa não nada. Ponto 4. Agrupamento de escolas. O 4, o 5 e o 6 são mais ou menos a mesma coisa. Pedi ao Sr. Vereador Pedro Bento que explicasse. São os suplementos alimentares que já, infelizmente, já aprovámos aqui alguns. Temos aqui mais para aprovar. São ratificações de decisões que o Sr. Vereador já tomou. Sr. Vereador, faça a favor. Exato, portanto, são ratificações de 3 suplementos alimentares que as crianças estão a usufruir desde dezembro. No fundo, são alunos que têm o escalão A, mas efetivamente o agregado familiar tem dificuldades económicas, não consegue, ou pelo menos os professores perceberam-se que as crianças não comem praticamente mais nada, além da refeição do meio-dia. Portanto, é um suplementar de alimentação para um lanche de manhã e outro à tarde. Portanto, e é importante, como é óbvio. E proponho a aprovação. É fundamental. Concordo. E é das coisas que, pronto, ainda ontem falava com o Sr. Vereador Pedro Bento sobre isto, é das matérias onde eu acho que nós temos que estar muito atentos com este encerramento das escolas e responder a estas famílias carenciadas que precisam da nossa ajuda e estarmos atentos àquelas que hoje não precisam, mas que possam vir a precisar. Portanto, pôr aí os agentes todos locais, as IPSS, os presidentes de junta, os padres, a trabalhar para nos fazerem chegar a estas situações de carência económica para que nós possamos ajudar as pessoas que precisam. Agora, com o encerramento das escolas, né, quase que é uma certeza, vamos solicitar ao agrupamento e aos professores, no fundo, porque a possibilidade da questão das refeições é ser descentralizado para evitar ao máximo as deslocações. Portanto, um aluno que seja do Pão de Lobo, que esteja aqui na secundária, não faz sentido ir buscar a refeição aqui em Vagos. Faz sentido, se calhar, ir à IPSS do Pão de Lobo ou uma mais próxima. Portanto, temos de fazer esse levantamento, porque também não faz sentido estarmos a fazer refeições e contar com todos os alunos e depois não vão levantar a refeição. Ou seja, creio que temos que criar aqui um procedimento no sentido de haver uma inscrição de quem pretende a refeição, onde é que a pode ir levantar, para também não haver desperdício alimentar. Portanto, agora temos que agilizar isso o mais rápido possível para garantir esta alimentação às crianças. Ok. Senhores vereadores, então
vamos votar estes 3 pontos todos juntos. Se não houver nenhuma... São iguais, a informação é igual, a situação é igual. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Ok? Ponto 7. O ponto 7, o ponto 8 e o ponto 9 também são 3 situações idênticas, ou seja, é formalizarmos o início do processo que já foi autorizado pela Assembleia Municipal de contração de empréstimos bancários. Portanto, são 3 situações diferentes. O enquadramento genérico ao nível da Lei das Finanças Locais já está feito. Nós, neste momento, está calculado pela divisão financeira uma capacidade total de endividamento, de acordo com a Lei das Finanças Locais, de 19.281.000 euros. Nós temos uma dívida estimada à data de 1/1/2021 de 13,4 milhões de euros, portanto, temos uma margem de endividamento estimada de quase 6 milhões de euros, mais especificamente 5.875.000, ou seja, tem sido uma melhoria da nossa situação financeira, apesar da dívida ter aumentado ligeiramente nos últimos 2 exercícios, por força do empréstimo que foi obtido para a estrada Rimes-Sanches-Quias, mas ainda assim aumentámos a capacidade de endividamento. Parte destes empréstimos, nomeadamente o primeiro, requalificação da zona industrial de Vagos, o que trazemos aqui é o início do processo para fazermos o pedido de empréstimo até 690.000 euros. E porquê, se a obra custa perto de 1.200.000? Porque uma das boas notícias que nós tivemos no final do ano foi a possibilidade de financiarmos uma série de investimentos em rede de ciclovias, e esta obra da requalificação da zona industrial tem uma parte de financiamento por essa via. Portanto, ou seja, parte da obra será financiada por fundos comunitários e a outra parte não terá financiamento e pode ser financiada através de um empréstimo bancário, e é isso precisamente que nós aqui trazemos. Portanto, o que se pede à Câmara Municipal é que aprove o pedido, o início do procedimento para a contração do empréstimo de até 690.000 euros para financiar esta obra, uma vez que para o restante da obra nós já temos financiamento assegurado a fundo perdido. Senhores vereadores, faça favor, Sr. Vereador João Domingos. O Sr. Presidente disse bem, já foi tudo à Assembleia Municipal, a autorização. As questões que eu queria colocar aqui, uma delas já respondeu, de facto, que era este, por exemplo, no ponto 7, os 690.000 euros é a parte que nós não conseguimos financiar pelos fundos europeus, a outra parte será então financiada, era essa informação que eu queria confirmar, mas já deu. Depois, eu acho que nas três explicações há um errito. Há um errito na primeira página, onde diz dívida total estimada 31/12/2020, depois no texto em 31/12/2012. Eu não sei se calhar pensaram em pôr 1/1 de 2021 e houve aqui umas trocas. Bom, mas isto não é Sim, impeditivo. Peço ao Sr. Engenheiro Castro para depois verificar esta situação com o Dr. Nuno André para ser corrigida esta situação. Está bem, Sr. Engenheiro Castro? Certo, isto não é impeditivo, não é? Isto não é impeditivo, sim. É só para ficar direitinho. Ficar bem, claro. Obrigado, Sr. Vereador. De resto não tenho mais nada, tirando isso. Depois, o que é o que está mais? Portanto, isso no ponto 7 era essa questão da clarificação do resto do financiamento que vem pelo programa das ciclovias. Depois, no Centro Náutico e Piscatório, também o resto foi o programa Mar 2020 que paga, não é? Que não sei se paga a 100%, paga.
o restante do centro náutico. Sim, paga, portanto, o montante de financiamento é perto dos 500 mil euros. A obra custa cerca de 1 milhão e qualquer coisa, e temos cerca de 50% de financiamento lá, 400 e muitos mil euros. Agora também assim, de cor não tenho os valores, mas portanto, o que não é financiado através de empréstimo será financiado pelo Mar 2020. Pronto. Certo. Em relação ao ponto 9, o eixo para a competitividade. Esta é claramente a parte mais difícil, porque a gente sabe que não há financiamento. Ou melhor, a minha dúvida aqui é o financiamento que veio para as ciclovias engloba este troço, certo? Não. Ainda não. Está feita uma candidatura. Agora, nós fizemos várias candidaturas e eu agora não lhe consigo responder. Não lhe quero estar a responder porque quero ter a certeza. No decorrer da reunião ainda lhe consigo responder. Muito bem. De qualquer forma, o que eu gostava de ter era pronto, este eixo para a competitividade terá pelo menos um rascunho ou um projeto de traçado, não é? E eu gostava de ter uma fotografia ou um PDF, ou o que é que seja, com esse traçado, com esse traçado que existe e sobre o qual, obviamente, esta compra de terrenos e que esta compra de terrenos vai usar como referência. Tem que usar um traçado, senão não faria sentido, não é? E, portanto, eu gostava de ter acesso a esse traçado e pronto, e também fazer aqui votos que espero, sinceramente, que depois a compra de terrenos seja consequente. Agora, para fazermos depois a obra, não é possível fazê-la com recursos próprios nos próximos anos e, portanto, temos que estar atentos a perceber se temos aí formas indiretas ou diretas de termos financiamento público para isto. Sim. Eu não sei aí as histórias dos overbookings e por aí fora, não sei. Pronto. Nem que isto tenha que ser de alguma maneira travestido. É assim, a nossa ideia neste momento, e discutimos esse tema aqui quando falámos da questão dos empréstimos, eu acho mesmo que o ano 2021 vai ser um ano crucial em várias matérias e nós temos que ter coragem, e aqui preciso claramente da sua colaboração, porque no sentido de que as coisas que vamos fazer serem estratégicas e não serem objeto de discussão eleitoral, de olha, vai agora fazer isto, são eleições, não é essa a questão. Acho que 2021 vai ser um ano absolutamente decisivo porque nós temos que avançar com alguns investimentos para que os possamos financiar em 2022, 2023, por aí, porque eu acho que vai haver muitas disponibilidades financeiras com overbookings e outras coisas do género. Mas temos mesmo que avançar com essas obras, nomeadamente esta, em 2021, já a começar com ela. E, portanto, eu até julgo que nós tínhamos falado numa reunião da disponibilidade do Sr. Vereador vir aqui ver um ou dois projetos que tinha falado. Claro que nestas circunstâncias isso é mais difícil, mas sim, vamos-lhe enviar o traçado que está definido. Eu envio-lhe isso ainda hoje. Agora, há aqui um conjunto de iniciativas que são absolutamente decisivas e que eu acho que nós temos que ter a coragem para avançar com elas, porque acho que mais cedo ou mais tarde nós as vamos conseguir financiar. Um dos exemplos, nós temos neste momento candidatada a parte ciclável da estrada Rinos-Sesquias. Se conseguirmos financiar esse montante, temos duas opções: ou ficamos se pudermos, com esse dinheiro para fazer outros investimentos, ou se não pudermos, amortizamos o empréstimo que fomos
buscar para pagar essa obra. Portanto, mas garantidamente que se tivéssemos ficado à espera da decisão de um possível financiamento, ainda hoje estávamos à espera para fazer a obra. Portanto, nós temos que ter a coragem de avançar com algumas coisas este ano. Isso aí temos de ter o projeto pronto para submeter quando abrirem as candidaturas. Não podemos ir fazê-lo. E em algumas avançar mesmo com as execuções, em alguns casos. Mas pronto, vamos. Tinha-me colocado uma questão que ainda não lhe consegui responder, mas já lhe vou dizer assim que tiver aqui um bocadinho para consultar aqui uns documentos, está bem? Portanto, sobre o ponto 7, contração do empréstimo para a requalificação da zona industrial. Mais alguma dúvida? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8 é o empréstimo para o Centro Náutico e Pescatório da Praia da Vagueira. Também já esclareci algumas dúvidas. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Ligação da zona industrial à 17. Aquisição de terrenos. 1 milhão de euros de empréstimo. Também já esclarecemos algumas dúvidas. Não havendo mais nada, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, ponto B1, PU, plano de urbanização, foram, como sabem, já aqui discutimos esta questão em sede de reunião de Câmara. Entretanto, estávamos a aguardar pelo parecer favorável da CCDR. Este parecer já nos foi emitido, inclusive a CCDR entende que com as alterações propostas não há necessidade de ir a outras entidades e, portanto, a CCDR durante o mês de janeiro aprovou a nossa proposta de alteração regulamentar e estamos então em condições de submeter esta proposta de alteração a um período de discussão pública de 20 dias, a ver se ainda conseguimos levar esta alteração à próxima Assembleia Municipal, que será durante o mês de fevereiro. E, portanto, tendo isso em conta... entretanto, foram feitas, também através das audições que tivemos, algumas propostas de alteração por técnicos externos, que eu, se calhar, pedi à senhora vereadora Sara para, no fundo, fazer aqui os highlights dessas alterações. Senhora vereadora, quer nos dar aqui um ponto de situação? Sim, no fundo este plano que já tinha alguns anos e fomos-nos apercebendo de algumas questões, nomeadamente após termos feito algumas alterações também ao regulamento municipal, e havia aqui algumas discrepâncias no que estava preconizado no regulamento municipal da urbanização e da edificação e no que estava no PU, e portanto havia aqui regras diferentes nos locais que estavam abrangidos pelo PU e nos locais que estavam abrangidos pelo PDM. Depois, também tem a ver com esta necessidade de revisão quando foi feita a análise por parte dos serviços técnicos do planeamento relativamente à revogação do plano pormenor da corredora e que, portanto, nessa zona o que vai ficar a prevalecer são as regras definidas no plano de urbanização e, nesse sentido, também foi preciso aqui homogeneizar e harmonizar algumas das normas que estavam no regulamento, nomeadamente no que diz respeito a alguns afastamentos, a área máxima de anexos, profundidades de construções que não estavam, que tinham um limite que adivinha de uma regra que neste sentido se entende que já não fará muito sentido, número também de frações por blocos, por isso houve aqui algumas regras para que o objetivo foi esta harmonização, no fundo, e de colocar aqui
igualdade de circunstâncias os vários pomotes. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador, alguma questão? Não? Então, podemos passar à votação. Portanto, isto pedia só uma atenção especial para que este assunto fosse encaminhado ainda hoje para o Dr. Nuno Carvalho, para ver se nós conseguimos enviar hoje para o Diário da República. As publicações no Diário da República também não estão fáceis, para ver se nós conseguimos in extremis levar isto à próxima Assembleia Municipal, só para evitar estarmos aqui 2 meses com isto parado, ou então depois poderemos também fazer uma Assembleia Municipal extraordinária, porque há aqui algumas questões pendentes e este é um processo que tem influência na vida das pessoas e não faz sentido estar 2 meses aqui parado à espera de uma decisão. Portanto, pedi então à Paula, à Carla e ao Engenheiro Castro para hoje mesmo fazerem chegar isto ao Dr. Nuno Carvalho em condições de ele poder mandar isto para publicação. Se calhar terá que ser feita uma certidão, uma coisa qualquer, mas pronto, peço que tratem disso, está bem? Não havendo mais nada, então passava à votação deste ponto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, eu entretanto fiz aqui um exercício de memória rápido e neste momento a candidatura que nós fizemos e que está aprovada é a chamada, nós chamamos de Vagos Norte, julgo eu, que é as ligações de Vagos para a zona industrial e da zona industrial para a Gafanha da Boa Hora, nomeadamente para o centro escolar e para a Praia da Vagueira, fazendo a interligação com a Estrada Florestal 1. Fizemos também a candidatura de Vagos Sul, que é a Estrada Rinhos-Sanchquias. Não podemos fazer desta obra, da ligação da A17 à zona industrial, porque não tinha os níveis de maturidade que eram pedidos no aviso de concurso. Estou convencido que vão abrir mais avisos de concursos nestas áreas e, portanto, por isso é que também nós temos necessidade de avançar rapidamente com a aquisição de terrenos para podermos começar a aprovar projetos de execução para podermos avançar com a obra. Portanto, daí esta urgência neste procedimento. Portanto, tem a ver com os níveis de maturidade, por isso é que não foi feita a candidatura. O que está feito e aprovado são o que está feito, o que está aprovado é esta Vagos Norte, o que está a aguardar aprovação é a chamada Vagos Sul, e além disso, em conjunto com isto, era obrigatório que o plano intermunicipal de mobilidade, o nosso PIMTRA, que previsse esta questão das ligações das ciclovias, quer das ligações concelhias, quer das ligações interconcelhias, que não estava previsto no PIMTRA original e que por isso mesmo já está, foi por solicitação do município de Vagos, que foi iniciado o processo de revisão do PIMTRA, que está neste momento, já foi adjudicado, já há uma equipa técnica escolhida e, portanto, neste momento, durante o mês de janeiro, irá haver uma reunião já das equipas técnicas para começarmos aqui a montar esta alteração ao PIMTRA, que também permita justificar as candidaturas que viermos a fazer em próximos avisos de abertura. Mas eu não tenho dúvidas que avisos destes irão existir mais no futuro. Não tenho dúvidas nenhumas. Peço desculpa. Não sei se o Sr. Vereador quer sobre esta questão. Ok, obrigado. Está esclarecido? Então, gestão urbanística, ponto 1, Sra. Vereadora.
A Sara tem o som cortado. Ok. Já está? E estão a partilhar? Estão a conseguir ver? Ok. Então, trata-se da legalização do complexo de piscinas do Colégio de Calvão e, portanto, não tem nada de especial do ponto de vista de explicação. O que estamos a falar é de todo o complexo desportivo, que já estava num terreno autónomo, ou seja, ele é autónomo do colégio em si. Nós, em tempos, se bem se me lembram, também tínhamos feito a legalização das instalações do colégio, e isto, por ser um edifício autónomo, não tinha vindo com o restante processo e, portanto, está agora em condições de tomarmos essa decisão com a devida análise e os devidos pareceres técnicos. Eu proponho que seja aprovada a legalização do complexo de piscinas do Colégio de Calvão. Alguma questão? Ok. Sobre eu peço desculpa. É a legalização com A1, não é? Sim. Eu peço desculpa. Que não? O ponto 1 não era esse. Não? Não. Então eu... Esse é o ponto 3. Inverteu a ordem dos pontos só, mais nada. Pronto, mas tudo bem. Peço desculpa, então, Não. eu estava pela ordem que eu abri os fecheiros e eu achei que tinha tido em conta Está a tudo ordem bem. da reunião de Câmara. Está tudo bem. Então, o segundo ponto que eu não tenho. Mas ainda não votámos este. Senhores vereadores, alguma questão? Podemos passar à votação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 2 é o processo OEC 9020 e o ponto 1 é o OEC 10120. Ok, então, eu vou... Agora apresente o que quiser. Querem que eu faça? Apresente o que quiser. Pronto, então eu vou... Esta janela que abriu é do OEC 10120. Este é do OEC 10120 e o que está em causa é esta edificação, que é uma edificação nova e que, por ter um terreno muito estreito, o requerente e o seu projetista optaram por encostar a este lado.